Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 29. No dia seguinte, antes que a criada fosse reacender a lareira do quarto delas, ou que o sol exercesse seu poder sobre a fria e cinzenta manhã de janeiro, Mariane, meio vestida, achava-se ajoelhada no banco junto à janela para aproveitar a pouca luz do amanhecer. Escrevia tão rapidamente quanto as crises de lágrimas lhe permitiam. Nessa situação, tendo sido acordada pela agitação e os soluços da irmã, Elinor, em princípio, mal a percebeu. Depois de observá-la por alguns minutos em silenciosa ansiedade, falou com mais respeitosa gentileza. Mariane, posso perguntar? Não, Elinor, respondeu ela. Não me pergunte nada. Logo você saberá de tudo. A espécie de calma desesperada com que isso foi dito existiu apenas enquanto Mariane falou. Em seguida, ela tornou a mergulhar na excessiva aflição. Passaram-se alguns minutos até que pudesse voltar a escrever a carta, e frequentes explosões de lágrimas, que a intervalos obrigavam-na a erguer a pena, eram provas suficientes de que, provavelmente, escrevia para Willoughby pela última vez. Elinor fez tudo o que podia para prestar atenção na irmã sem incomodá-la. Teria tentado o impossível para consolá-la e para devolver-lhe a tranquilidade, se Mariane não lhe tivesse pedido, com a impaciência de quem se encontra na mais nervosa irritabilidade, que não falasse com ela por nada deste mundo. Nessas circunstâncias, era melhor para ambas que não ficassem muito tempo juntas. De qualquer maneira, a instabilidade da mente de Mariane não só a impediu que ficasse nem um minuto sequer no quarto, depois que se vestiu, como também obrigou-a à solidão e uma contínua mudança de lugares, que a fez perambular pela casa até a hora do café, evitando todos que apareciam em seu caminho. Nada comeu ao café da manhã, nem tentou comer, e Elinor tratou de se empenhar não em convencer a irmã a comer, mas em desviar a atenção da Sra. Jennings de Mariane para si mesma. Como a refeição matinal era a preferida da Sra. Jennings, em geral prolongava-se por um tempo considerável, e elas acabavam de se acomodar ao redor da mesa de trabalho comum depois do café da manhã, quando uma carta foi entregue a Mariane, que a retirou da mão do criado com um gesto rápido e voltou-se, pálida como uma morta, para em seguida sair correndo da sala. Elinor, que soube imediatamente que a carta viera de Willoughby, mesmo não tendo lido o endereço, sentiu um assustador enfraquecimento de seu coração, que mal lhe permitia manter a cabeça erguida e que provocou um tal tremor em seu corpo todo que imaginou ser impossível ocultar seu profundo medo da Sra. Jennings. Esta boa dama, no entanto, havia notado apenas que Mariane recebera uma carta de Willoughby, o que lhe pareceu uma anedota muito boa, e tratou o caso de acordo, desejando com uma risada que Elinor encontrasse alguém igual para si. Felizmente para as irmãs, a Sra. Jennings encontrava-se tão ocupada medindo a lã cardada para o tapete que estava fazendo, que nada percebeu e, continuando a falar assim que Mariane desapareceu, disse: Dou minha palavra. Nunca na minha vida tinha visto uma jovem tão desesperadamente apaixonada. As minhas meninas nem se comparam com ela, embora fossem bastante louquinhas. Mas a senhorita Mariane é uma criatura muito impressionável. Eu desejo com todo o meu coração que ele não a faça esperar muito tempo, porque é bastante penoso vê-la com essa aparência tão doente e desesperada. Diga-me, quando eles vão se casar? Elinor, se bem que jamais estivera tão pouco inclinada a conversar como nesse momento, obrigou-se a responder à pergunta formulada de maneira tão direta e, tentando sorrir, respondeu: A senhora persuadiu-se, madame, que minha irmã estava noiva do Sr. Willoughby? Eu acredito que tenha sido tudo uma brincadeira, mas essa pergunta da senhora indica que levou a sério, e só posso desejar que não venha a ficar muito decepcionada. Posso assegurar-lhe que nada neste mundo poderia me surpreender mais do que ficar sabendo que eles vão se casar. Que vergonha! Que vergonha, senhorita Dashwood! Como pode falar dessa maneira?
Todos nós sabemos que deverá haver um casamento, que eles dois se apaixonaram um pelo outro no mesmo momento em que se conheceram. Não os vi juntos em Devonshire todos os dias e o dia inteiro? E não sei, por acaso, que sua irmã veio para a capital comigo com o propósito de comprar o vestido de casamento? Vamos, vamos, isso não se faz. Como a senhorita é muito reservada, pensa que ninguém sabe de nada. Porém não é assim. Garanto-lhe que todos aqui na capital estão sabendo de tudo a respeito, há muito tempo. Eu contei para todos e Charlotte também. No entanto, madame, contrapôs Elinor, muito séria, a senhora enganou-se. Garanto-lhe que fez uma coisa indelicada, espalhando essa notícia, e vai acabar reconhecendo isso, apesar de não acreditar em mim agora. A senhora Jennings riu de novo, mas Elinor não tinha disposição para continuar conversando. Ansiosa por saber o que o Sr. Willoughby havia escrito, dirigiu-se apressadamente para o quarto onde, ao abrir a porta, deparou com Marianne jogada na cama, quase fulminada pela dor, com uma carta na mão e 2 ou 3 outras jogadas ao seu lado. Sem dizer nenhuma palavra sequer, ela aproximou-se, sentou-se na beira da cama, pegou uma das mãos de Marianne, beijou-a carinhosamente várias vezes e, por fim, entregou-se às lágrimas, que no começo foram um pouco menos violentas do que as de sua irmã. Marianne, se bem que impossibilitada de falar, pareceu sentir todo o amor e ternura desse gesto, e depois de alguns instantes passados em uma aflição conjunta, colocou as cartas nas mãos de Elinor. Em seguida, escondeu o rosto com um lenço, quase gritou de tanta agonia. Mesmo chocada por assistir àquela explosão de sofrimento, Elinor sabia que a dor precisava seguir seu curso, e olhou pela irmã até que o excesso de agonia pareceu extinguir-se. Só então pegou a carta de Willoughby e leu com avidez o que se segue. Bond Street, janeiro. Cara Madame, acabo de ter a honra de receber sua carta, pelo qual sou solicitado a prestar sinceros esclarecimentos. Fiquei muito preocupado por saber que houve alguma coisa em meu comportamento de ontem à noite que não mereceu sua aprovação. Apesar de me sentir incapaz de descobrir em que a ofendi tão infortunadamente, rogo-lhe seu perdão pelo que, posso afirmar, não foi absolutamente intencional. Eu jamais poderia pensar no meu relacionamento com a sua família, em Devonshire, sem sentir o maior prazer, e me orgulharia se ele não fosse interrompido por algum engano ou má interpretação de minhas ações. Minha estima por sua família toda é muito sincera, mas se fui tão infeliz a ponto de dar a impressão de existir mais do que eu sinto ou do que pretendi expressar, devo censurar-me por não ter sabido professar essa minha elevada estima da maneira correta. A senhorita irá compreender que seria impossível eu querer demonstrar mais do que a realidade quando souber que minha afeição acha-se comprometida há muito tempo com outra pessoa, e não se passarão muitas semanas, acredito, até que esse compromisso seja cumprido. É com grande tristeza que obedeço à ordem que me deu para que devolvesse as cartas que tive a honra de receber da senhorita e o cacho de seus cabelos que tão gentilmente me confiou. Eu sou, cara madame, seu mais obediente e humilde servo, John Willoughby. Pode-se imaginar com que indignação a senhorita Dashwood leu esta carta, se bem que consciente, mesmo antes de começar a ler, que só poderia trazer a confissão da inconstância dele e confirmar a separação dos jovens para sempre. Jamais imaginara que aquele tipo de linguagem poderia ser usado para anunciá-la. Também jamais acreditaria que Willoughby seria capaz de escrever uma carta tão impudentemente cruel, partindo da aparência de sentimentos delicados e admiráveis, do decoro próprio de um cavalheiro. Era uma carta que, em vez de testemunhar sua intenção de mostrar-se triste, demonstrava a falta absoluta de fé, de qualquer tipo de afeição, uma carta em que cada linha era um insulto e demonstrava a profunda vilania de quem a escrevera. Elinor ficou olhando para a carta por algum tempo com uma indignação atônita. Depois tornou a lê-la mais uma vez, mais uma e ainda mais outra. No entanto, a cada vez que lia, sua repugnância por aquele homem só fazia aumentar. A aversão que já sentia por ele tornou-se tão amarga que Elinor não podia confiar em si mesma para falar, pois poderia magoar Marianne ainda mais profundamente se lhe dissesse que considerava o rompimento daquele compromisso não uma perda para ela, mas sim um grande bem, porque escapar do pior e mais irremediável dos males, que é ficar presa a vida inteira a um homem sem princípios,
não era um castigo, mas sim a maior libertação, a mais importante bênção. Enquanto pensava no conteúdo da carta, na depravação da mente que a ditara e na mentalidade daquela pessoa tão diferente, que nada tinha a ver com elas, a não ser o que o coração de Mariane lhe atribuíra devido a tudo o que havia acontecido entre eles, Elinor esqueceu-se do sofrimento da irmã, esqueceu-se de que tinha no colo 3 cartas que ainda não havia lido e esqueceu-se de que havia quanto tempo se encontrava ali no quarto, imóvel, até que, ao ouvir o barulho de uma carruagem lá fora, aproximou-se da janela para ver quem chegava tão cedo para uma visita. Surpreendeu-se ao ver que se tratava da carruagem da Sra. Jennings, que, ela sabia, fora pedida para estar pronta há 1 hora. Determinada a não deixar Mariane sozinha, mesmo que no momento não tivesse a menor esperança de ajudá-la, apressou-se a descer e desculpar-se com a Sra. Jennings, explicando que não podia sair porque sua irmã não se sentia bem. Demonstrando uma bem-humorada preocupação com o mal-estar da jovem, a senhora aceitou imediatamente a desculpa. Assim que viu a senhora distanciar-se da casa, Elinor voltou para junto de Mariane, a quem encontrou querendo sair da cama, bem a tempo de ampará-la e impedir que caísse no chão, enfraquecida e rígida como ela se encontrava depois de longo período, sem descanso e alimentação correta. Havia vários dias Mariane não tinha o mínimo apetite e passara várias noites sem dormir realmente. Agora que sua mente não mais tinha o apoio da espera febril, a consequência de tudo isso revelara-se por dor de cabeça, estômago enfraquecido e colapso nervoso. Um copo de vinho, que Elinor foi buscar para ela pessoalmente, fez com que ela se sentisse melhor e que expressasse gratidão pela bondade da irmã, dizendo: "Pobre Elinor, como eu a tornei infeliz." "Eu só queria," respondeu ela, "que houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer para confortá-la." Essas palavras, como quaisquer outras, foram demais para Mariane, que, sufocada pela angústia de seu coração, apenas pôde exclamar: "Oh, Elinor, sou mesmo muito miserável." Dito isso, sua voz se perdeu completamente em soluços. Elinor sentiu-se incapaz de testemunhar aquela dor tão profunda em silêncio. "Reaja, Mariane, querida," implorou com desespero. "Se não quiser matar a você mesma e a todos que a amam, pense na sua mãe. Pense no desespero dela em ver você sofrer. Pelo amor de nossa mãe, você tem que reagir." "Não posso, não posso," chorava Mariane. "Deixe-me, deixe-me se eu a atormento. Deixe-me, odeie-me, esqueça-me, porém não me torture mais. Oh, como é fácil para os outros que não têm a tristeza de precisar que seus olhos lhe peçam, que se esforcem para não sofrer. Feliz, feliz Elinor, você não pode ter ideia de como estou sofrendo." "Acha que sou feliz, Mariane? Ah, se você soubesse! E como eu poderia ser feliz vendo-a tão desditosa?" "Perdoe-me, perdoe-me." Mariane abraçou a irmã. "Sei o que sente por mim, sei o coração que tem, mas você tem que ser feliz. Edward a ama. O que pode prejudicar uma felicidade como esta?" "Muitas, muitas circunstâncias," respondeu Elinor solene. "Não, não, não," gritou Mariane com veemência. "Ele a ama, só a você. Por isso, não pode ser infeliz." "Não posso ter a alegria vendo-a nesse estado. E nunca mais me verá de outra maneira. A minha é uma infelicidade que nada poderá apagar." "Não deve falar assim, Mariane. Não tem quem a conforte? Não tem amigos? Sua perda é tão grande que não deixa abertura alguma para o consolo? Por mais que esteja sofrendo agora, pense no que sofreria se descobrisse o verdadeiro caráter dele mais tarde. Se o noivado de vocês se prolongasse por meses e meses, como teria sido se o Sr. Willoughby não decidisse terminá-lo agora? Cada dia de confiança a mais que você dedicasse a ele tornaria a decepção mais terrível." "Noivado!" exclamou Mariane. "Não houve noivado." "Não houve noivado?" "Não. Ele não é tão indigno quanto você pensa. Não quebrou promessa alguma feita a mim." "Mas o Sr. Willoughby não disse que a amava?" "Sim." "Não. Nunca. De modo algum. Tudo ficou implícito. Jamais foi declarado. Às vezes pensei que houvesse sido, mas nunca foi." "E assim mesmo você escreveu para ele?" "Sim. Como isso poderia ser errado depois de tudo o que se passou? Oh, não posso falar."
Elinor nada mais disse e voltou a atenção para as outras 3 cartas, que agora despertavam sua curiosidade, mais do que nunca para verificar seu conteúdo. A primeira, que sua irmã enviara para Willoughby quando haviam chegado à capital, assim dizia: Berkeley Street, janeiro. Sei que ficará surpreso, Willoughby, ao receber esta carta, e creio que irá sentir algo mais do que surpresa quando souber que me encontro na capital. A oportunidade de vir, proporcionada pela Sra. Jennings, foi uma tentação à qual não pude resistir. Espero que receba esta a tempo de vir aqui esta noite, mas não confio nisto. Prefiro esperá-lo amanhã. Sem mais, adieu. M.D. O segundo bilhete, que fora escrito na manhã seguinte ao baile dos Middleton, era assim: Não tenho como expressar quanto fiquei desapontada por ter perdido sua visita anteontem, nem meu assombro por não ter recebido resposta alguma ao bilhete que lhe enviei há mais ou menos uma semana. Esperei alguma notícia e, mais ainda, vê-lo a cada hora do dia. Por favor, venha aqui o mais depressa possível para explicar-me o motivo de ter me feito esperar em vão. Seria melhor que viesse pela manhã cedo da próxima vez, porque em geral costumamos sair. Estivemos ontem na casa de Lady Middleton, onde houve um baile. Disseram-me que o convidaram para a festa. Seria isso mesmo? Acredito que tenha mudado muito desde que nos separamos, se é que é este o caso, para ter agido dessa maneira, mas não acredito que isso seja possível e espero em breve ter a sua garantia, pessoalmente, que tal coisa não ocorreu. M.D. As palavras do último bilhete mandado a ele eram estas: O que devo imaginar, Willoughby, pelo seu comportamento ontem à noite? Mais uma vez peço uma explicação. Eu estava preparada para encontrá-lo com o prazer que nossa separação naturalmente nos daria, com a familiaridade que nossa intimidade em Barton autorizou-me a esperar. No entanto, fui repelida, sem dúvida alguma. Passei uma noite terrível procurando uma desculpa para sua conduta, que não posso considerar menos do que insultante. Porém, como fui incapaz de encontrar alguma justificativa razoável para o seu modo de agir, estou perfeitamente pronta para ouvir suas explicações. Quem sabe o senhor tenha sido mal informado ou propositalmente decepcionado com alguma coisa que se refira à minha pessoa e que possa ter diminuído a boa opinião que fazia de mim. Diga-me do que se trata, explique-me os motivos de sua atitude e ficarei satisfeito em dar-lhe explicações. Magoa-me bastante, na verdade, ser obrigada a pensar mal do senhor, mas se é preciso que o faça, se é necessário eu saber que o senhor não é quem acreditávamos que fosse, que sua consideração por nós não era sincera, que sua atitude em relação a mim tinha apenas a intenção de iludir, diga-me tudo o mais depressa possível. Neste momento, meus sentimentos encontram-se em medonha indecisão. Eu gostaria de absolvê-lo, porém, com certeza, qualquer coisa será melhor do que as penas que sofro agora. Caso seus sentimentos não forem mais o que eram, por favor, devolva-me as cartas e o cacho de meus cabelos que estão em seu poder. M.D. Elinor não era capaz de compreender como o Sr. Willoughby não tivera coragem de responder às cartas tão repletas de afeição e confiança, mas o fato de condená-lo não a tornava cega para a impropriedade dos jovens terem se correspondido. Em silêncio, sentia-se ferida pela imprudência que havia oferecido demonstrações de ternura que não tinham sido solicitadas, que não tinham sido garantidas por antecedentes e que se tornavam ainda mais severamente condenáveis pelo fato de Marianne, ao perceber que a irmã terminara de ler as cartas, dizer-lhe que elas nada continham além do que qualquer pessoa teria escrito se estivesse na mesma situação. Sinto-me, acrescentou ela, solenemente compromissada com ele, como se o ato mais legal do mundo nos tivesse unido. Acredito que sim, declarou Elinor. Porém, ele não sente o mesmo. Mas ele sentiu a mesma coisa, Elinor. Sentiu sim, durante semanas, seja o que for que o tenha feito mudar, e nada a não ser a mais negra magia lançada contra mim poderia provocar isso. Willoughby me queria tanto quanto minha alma poderia desejar. Esse cacho de cabelos, que tão depressa voltou-me às mãos, foi-me implorado entre as mais emocionantes súplicas. Se você tivesse visto o olhar dele, seu jeito, se tivesse ouvido sua voz naqueles momentos, esqueceu a última noite que passamos juntos em Barton e também a manhã em que partimos, quando Willoughby me disse que se passariam muitas semanas até que nos víssemos de novo. Era imensa sua angústia. Jamais vou me esquecer da angústia dele.
Por 1 ou 2 minutos ela ficou calada, mas quando a emoção acalmou-se um pouco, acrescentou-se com voz firme. Elinor, eu fui cruelmente usada, mas não por Willoughby. Mariane, querida, quem mais a não ser ele? Por quem poderia ter sido instigado? Por todo mundo, menos pelo seu próprio coração. Não posso deixar de acreditar que todas as criaturas que conheço uniram-se para me destruir diante dos olhos dele, assim como não posso deixar de acreditar que Willoughby é incapaz de tanta crueldade. Essa mulher que lhe mencionou na carta, seja ela quem for, ou qualquer outra pessoa, menos você, mamã e Edward, pode ser minha cruel inimiga. Fora vocês três, se existe mais uma criatura nesse mundo de quem não posso suspeitar que seja tão malvada, como poderia suspeitar do Willoughby, de quem conheço tão bem o coração? Não querendo discutir, Elinor apenas observou. Sejam quais forem esses seus detestáveis inimigos, minha irmã querida, façam com que sejam castigados por seu triunfo maligno, sendo obrigados a ver como é nobre a certeza que você tem de sua própria inocência e que apenas boas intenções fortalecem seu espírito. É sábio e admirável o orgulho que resiste à malevolência. Não, não, rebelou-se Mariane. Uma desgraça como a minha não tem orgulho. Não me importa que todos vejam que estou arrasada. O triunfo de me ver derrotada deve ser oferecido aos olhos do mundo. Elinor, os que sofrem pouco podem ser orgulhosos e independentes, podem resistir a insultos ou retribuir mortificações. Eu não posso. Eu tenho que sentir. Eu tenho que ser desprezível. E eles são bem-vindos para saborear o que conseguiram fazer. Pelo amor que você tem à mamãe e a mim, eu gostaria de fazer por vocês mais do que faço por mim. Mas fingir que estou feliz quando me sinto miserável? Oh, quem pode me exigir isso? Mais uma vez, ambas ficaram em silêncio. Pensativa, Elinor andava de um lado para o outro, da janela até a lareira, da lareira até a janela, sem perceber o calor que vinha de uma, nem discernir os objetos através da outra. Mariane, sentada junto aos pés da cama, com a cabeça apoiada a uma das suas 4 colunas, pegou novamente a carta de Willoughby e, depois de estremecer a cada frase que lia, exclamou: É demais! Oh, Willoughby! Willoughby! Este não pode ser você! Cruel! Cruel! Nada pode absolvê-lo! Elinor, nada pode! Seja o que for que ele possa ter ouvido contra mim, por que não esperou me ver para acreditar? Por que não me falou a respeito, dando-me a chance de me defender? O cacho de seus cabelos, repetindo a carta, que tão gentilmente me confiou. Isto é imperdoável. Willoughby, onde estava seu coração quando você escreveu estas palavras? É barbaramente insolente. Elinor, ele pode ser justificado? Não, Mariane, de jeito nenhum seria possível. No entanto, essa mulher, quem sabe a que artes ela terá recorrido? Há quanto tempo premeditou tudo? Quanto tempo levou tecendo a trama? Quem é ela? Quem pode ser ela? Quando ele me falou sobre uma jovem e atraente mulher entre suas conhecidas? Jamais, nenhuma vez, nunca. Ele falava apenas em mim. Seguiu-se outra pausa. Agitada, foi Mariane mesma que voltou a falar. Elinor, preciso ir para casa. Preciso ir e ter o conforto de mamã. Poderemos ir amanhã? Amanhã, Mariane? Sim, porque eu teria de continuar aqui. Vim apenas por Willoughby e agora? Quem liga para mim? Quem se importa comigo? Creio que será impossível irmos amanhã. Devemos muito mais à Sra. Jennings do que o respeito ditado pela boa educação. E a boa educação, mesmo a mais comum, não aprovaria uma partida como essa? Bem, então ficaremos 1 ou 2 dias, talvez. Porém não posso ficar mais do que esse tempo respondendo às perguntas e ouvindo os comentários de toda essa gente. Os Middleton e os Palmer, como poderei suportar a piedade deles? A piedade de uma mulher como a Lady Middleton? Oh, o que ela tem a dizer sobre isso? Elinor insistiu para que ela se deitasse e por um momento Mariane obedeceu, mas não conseguiu ter paz e, na dor sem fim que lhe torturava corpo e mente, virava-se de um lado para o outro, tornando-se cada vez mais e mais histérica, a um ponto tal que a irmã teve dificuldade em mantê-la na cama e chegou a temer que precisaria chamar alguém para ajudá-la. No entanto, algumas gotas de lavanda que conseguiu convencê-la a tomar começaram a fazer efeito, e quando a Sra. Jennings voltou, Mariane encontrava-se na cama, largada e imóvel.